Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo jóia? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga bom dia. Um bom dia bem caloroso. Faça uma declaração assim, ó. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Amém. Quem está com frio aí hoje de manhã? Foi difícil de sair da cama? Não? Amém. Nosso Pai é muito bom, né? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto bem especial. Como nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que o nosso Pai, Ele nos entrega sempre tudo que Ele faz aqui na terra, tudo que Ele realiza através de Sua palavra. Nada do que Deus faz, Ele faz sem uma palavra. Ele sempre libera uma palavra para que então Ele possa realizar, Ele possa fazer, Ele possa cumprir. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Então o nosso Deus, Ele tem em seu coração sempre a intenção de revelar os seus segredos, a sua palavra, revelar aquilo que está escondido. O nosso Pai, como você já sabe, é também o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E Deus, você vai imaginar a infinitude do conhecimento de Deus. A gente não consegue nem passar por perto de tudo aquilo que Deus tem, de tudo aquilo que Deus é, mas esse Deus decidiu compartilhar comigo e com você dos seus segredos. Ele decidiu entregar a nós a sua palavra. Ele decidiu se revelar a nós. Diga assim comigo, revelação. Diga assim, o meu Pai quer se revelar a mim. Então o nosso Pai, Ele tem o desejo de se revelar em todos os momentos. Quantas donas de casa nós temos aqui? Tem alguém que tem uma receita de bolo bem gostosa aí? Uma nega maluca, um bolo de chocolate, um formigueiro, uma toalha felpuda. Já começaram a imaginar aí. Esses dias a gente teve ali o grupo familiar, uma irmã levou um Chico balanceado. Meu Deus, eu comi umas 3 vezes. Mas quando a gente pensa num bolo, automaticamente você pensa numa receita, certo? Existe uma instrução para que aquele bolo aconteça. Mas no momento que você pega aquela instrução, essa instrução ela não é o bolo, mas ela revela o que será o bolo, certo? Então você começa a juntar os ingredientes, você começa a fazer a preparação. Esse processo de preparação do bolo já é o bolo? Não, não é o bolo. Mas você consegue ver o que o bolo será? Sim. E finalmente, então, você junta toda aquela massa e você coloca no forno. Quando a massa está no forno, já é o bolo? Ainda não. Mas você consegue já imaginar o que será o bolo? Aquele cheirinho já começa a infestear a casa toda, não é verdade? E então o bolo sai do forno e você finalmente faz aquele corte, coloca no prato e então você experimenta. Naquele momento, o bolo se tornou bolo. Mas para que o bolo se tornasse bolo, quanto tempo você gastou em todos esses processos? Não é verdade? Olha só, quanto tempo? Quem de cozinheira que já teve esse exemplo, né? Você fez uma comida, assim como o exemplo do Chico balanceado que eu dei, né? O processo às vezes demora muito mais do que na hora de comer. Dependendo do convidado que você tem ali na mesa, você coloca ali, 1 minuto já foi tudo. Não é verdade? Em 1 minutinho aquela comida ali já acabou.
Demorou tanto para você fazer, mas rapidinho ele já se foi. Não é assim? O que será que tem mais valor? Esse 1 minuto onde nós comemos o bolo ou todo esse processo? Aonde está o valor do bolo? Muitos de nós temos ali a memória afetiva, não é verdade? Da casa da nossa mãe, da casa da nossa avó. Ou talvez daquele dia, como eu acabei de falar, olha, o grupo familiar que teve aquela sobremesa. Mas o que de fato tem mais importância não é nem o bolo que a gente comeu, mas é quem fez o bolo. Não é verdade? Quem empenhou o seu esforço em trazer aquele bolo para dar prazer para aquelas pessoas. Não é assim? Assim também, meu irmão, minha irmã. O nosso Pai tem segredos para compartilhar conosco. O nosso Pai, ele quer revelar aquilo que está escondido dentro dele. E esses segredos que o Pai revela a nós é como essa receita de bolo. Ele nos entrega esses segredos para que nós possamos manifestar aquilo que ele nos entregou. O nosso Pai, ele é tão amoroso, tão gracioso, que em sua essência, em seu caráter está a generosidade. Como que nós podemos ver isso? Qual é a maior prova de generosidade de Deus? Todos nós conhecemos o texto de cor de João capítulo 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho. O maior ato de generosidade do nosso Pai Celestial foi a entrega de Jesus Cristo. Foi quando o Pai ele deu seu único Filho para morrer por nós. E nessa entrega nós vemos mais ou menos o caráter do nosso Pai. Tudo que ele tinha de melhor, ele fez assim, olha, quer saber? Eu quero revelar, eu quero compartilhar com a humanidade para que eles tenham a revelação do meu amor, da minha graça, da minha justiça, de quem eu sou, daquilo que eu tenho. Então ele sempre será impelido em compartilhar aquilo que ele é, aquilo que ele tem conosco. Esse é o nosso Pai. Então, você sabe por que o nosso Pai me criou, te criou? Você sabe por que nós fomos criados por Deus? Para que nós pudéssemos conhecer ao nosso Pai. Para que nós pudéssemos receber dessa revelação. Quantos aqui querem conhecer mais sobre o Pai Celestial? Quantos aqui querem conhecer os segredos de Deus? Será que você pode abrir as suas mãos e você pode falar assim, Pai, revela-te a mim. Pai, eis-me aqui. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer os teus segredos. Eu quero ouvir a tua doce voz. Isso é tão precioso. Isso é tão precioso porque para tudo que nós precisamos nessa vida, existe um segredo do Pai para ser revelado. Para o seu casamento existe um segredo do Pai. Para os seus filhos existe um segredo do Pai. Para os seus negócios existe um segredo do Pai. Existem tantas revelações do nosso Pai. Mas muito mais do que resolução de problemas, muito mais do que resolução de conflitos, é o fato de que estes segredos, quando nos entreguem, eles revelam a glória de Deus. Assim como o bolo da nossa avó não tem a ver com comer o bolo, mas tem a ver com quem fez o bolo, com quem criou esse bolo, assim também é. Quando eu e você nos permitirmos ser canais do nosso Pai aqui na terra, não tem a ver com a nossa vida, não tem a ver com aquilo que fazemos, mas tem a ver com manifestar a glória do nosso Pai. Tem a ver com revelar a essência do nosso Pai, do seu amor, da sua graça, da sua justiça. Então, antes de dar, ele sempre irá falar. Antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, ele sempre irá sussurrar. Quem aí está pronto para ouvir a voz de Deus? Para ouvir o sussurro, para receber dos segredos dele? Olha só o que diz Salmos 25:14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua
aliança. Quantos tementes a Deus nós temos aqui hoje? O Senhor tem segredos para você, meu irmão. Ele tem segredos para te contar. Ele tem palavras para sussurrar ao seu ouvido. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Meu irmão, Deus não vai fazer nada aqui na terra, nada, sem antes contar um segredo para alguém. Deus é como se Deus ele estivesse no céu assim, olhando para os seus filhos e falando assim: qual é o filho que está com os ouvidos abertos para que eu conte os meus segredos? Para que eu revele a minha palavra? Eu estou querendo fazer umas coisas ali na terra. Eu estou querendo manifestar a minha glória na terra. Mas quem que está disponível para eu contar o meu segredo? Quem que está dizendo, eis-me aqui, para que eu revele a minha palavra? Deus está buscando ouvidos abertos, corações abertos, corações dispostos. E Deus ele só vai revelar os seus segredos àqueles que o temem. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ser uma pessoa religiosa, colocar uma capa de religiosidade. Não, meu irmão. Temer a Deus é ser humilde para concordar com Ele. Amém. Para em fé dizer sim, eu creio, amém. Nós precisamos ser humildes o suficiente para dizer: Deus, eis-me aqui. Temer a Deus é não entender todas as coisas, é não racionalizar todas as coisas, mas é simplesmente pela fé dizer: eu creio, amém, eu vou. Temer a Deus é dar passos de fé. Com seus pés, faz assim no seu lugar, diga comigo: passos de fé. Diga comigo: passos de fé. Passos de fé são dados por aqueles que temem a Deus. Temem a Deus. Eu temo a Deus. Eu posso dar um passo de fé. Então Deus ele está buscando alguém para revelar o seu segredo. Deus só faz algo depois de revelar. Ele nunca fará sem revelação. Ele nos fez seus filhos amados, porque Ele quer compartilhar conosco dos seus segredos, de suas ideias para a humanidade. Deus ele quer compartilhar de suas características. Deus ele quer compartilhar de suas expressões. Meu irmão, existem expressões da parte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para trás, para o outro. Olha a diversidade que nós temos aqui hoje na igreja. Aqui existem histórias, aqui existem sonhos, aqui existem pessoas singulares. Cada um aqui é singular. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu sei que Deus ele vai realizar as coisas, né? Nós sabemos que se não houver quem trabalhe, Ele vai levantar outro. Mas existem coisas que Deus quer realizar que Ele só pode realizar através de você. Nenhuma pessoa na face da terra pode fazer aquilo que você pode fazer. Nenhuma outra pessoa na face da terra pode expressar. Eu quero usar esse termo, expressão. Ninguém pode expressar aquilo que só você pode expressar. Por exemplo, por que eu quero o abraço da Dona Olinda? Porque só a Dona Olinda pode dar o abraço da Dona Olinda. Quantos estão entendendo? Por que eu quero ir na casa do Walter? Porque só o Walter tem a casa do Walter. Existe uma expressão que Deus colocou em você, e essa expressão, ela vem do teu pai. Ela vem do DNA que o teu pai colocou em você. Só que é por meio dessa expressão que muitas vidas conhecerão a Jesus. É por meio dessa expressão que pessoas serão curadas, que cativos serão libertos. É por meio dessa expressão que os seus filhos, eles crescerão, eles se desenvolverão sobre a face da terra. Sabe, meu irmão, o nosso Pai, Ele quer contar segredos para você. Ele quer compartilhar dos segredos do coração dele com você, para que você manifeste isso, para que você revele isso. Então, vamos pensar que quando Deus ele revela os seus segredos,
é para trazer forma àquilo que está vazio, é para trazer luz àquilo que tem trevas. Quando se lembram lá de Gênesis capítulo 1, a Bíblia nos diz ali nos primeiros versículos que o mundo era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo. Havia trevas, havia escuridão. A escuridão fala sobre um lugar sem expressão. Aquilo que é vazio, aquilo que não tem forma, não tem identidade. Então, a terra era assim. A terra era dessa forma. Então, nós começamos a perceber que Deus, Ele diz, haja luz, para o quê? Para trazer forma. Amém. Deus, Ele diz, haja luz, para o quê? Para trazer luz naquilo que era escuridão. Assim também Deus, Ele revela o seu segredo para trazer forma. Ele revela, Ele compartilha a sua palavra conosco para trazer forma aquilo que no mundo ainda não tem forma. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando o pecado entrou na humanidade, era como se tudo tivesse perdido a forma. Tudo perdeu a forma. Tudo que você olha hoje, que é tocado pelo pecado, por Satanás, perdeu a forma, a identidade, a expressão de Deus. E Deus agora, Ele quer fazer o quê? Ele quer restituir o seu formato ao mundo. Deus, Ele quer redimir, essa é a palavra. Deus, Ele quer redimir as coisas. Ele quer redimir tudo. Ele quer redimir o casamento. Aquilo que o mundo conhece por casamento não é o que Deus, o formato de Deus, não é a forma de Deus. Quantos estão entendendo? Aquilo que o mundo diz que é amor, não é o formato do amor de Deus. E Ele quer redimir as coisas. Então, quando Deus Ele diz alguma coisa, Ele diz porque Ele quer trazer forma, Ele diz porque Ele quer trazer luz. Então, Deus Ele quer compartilhar com você de sonhos, de visões, de ideias, de palavras, para quê? Para que venha formato, venha forma, através da sua vida, da sua expressão, através de quem você é. A forma do céu comece a invadir a terra. A luz que há no céu comece a invadir a escuridão que há na terra. Amém, meu irmão? Então Deus, Ele sempre está falando com os seus filhos. E ao longo da Bíblia nós vemos isso. Nós vemos que Deus, Ele sempre vai trazer uma revelação. Quantos se lembram de Noé? Deus, Ele vem para Noé e o que Ele faz? Ele conta um segredo para Noé. Ele diz, Noé, tem uma coisa que vai acontecer que nunca ninguém viu. Nunca ninguém tinha visto a aguinha cair do céu. Nunca ninguém tinha visto, mas Deus contou esse segredo para Noé. Deus disse, Noé, vai chover. E Noé se perguntou, chover? O que é chover? O que é chuva? Porque ele não conhecia o que era chuva. Mas Deus estava a ponto de manifestar algo sobre a terra que nunca ninguém tinha visto. E ele contou esse segredo para Noé. Depois nós temos ali Abraão. Deus contou um segredo para Abraão. Deus contou um segredo para José. Olha, a sua família estará se prostrando em volta de você. Você vai, você está ali no meio ali dos seus irmãos, dos seus pais. José não entendeu a totalidade do que aquilo queria dizer, mas ele recebeu aquela palavra, ele recebeu aquele segredo. Sabe, meus irmãos, cada um aqui, Deus, Ele quer revelar os teus segredos. Talvez quando você ouvir aquilo que Ele está dizendo, você não vai entender, não vai fazer sentido nenhum, mas é para que você expresse, para que você manifeste a glória do Senhor sobre a terra. Então, intencionalmente, nós precisamos nos abrir ao Senhor. Se você estiver à vontade, intencionalmente, agora abra suas mãos no seu lugar e diga assim, Deus, o meu coração está aberto.
Se intencionalmente você quer isso, põe a mão nos seus ouvidos e diga: Espírito Santo, os meus ouvidos estão abertos. Fale comigo. Se revele a mim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantos se lembram do profeta Samuel quando ele ainda era um menino? Intencionalmente, a mãe de Samuel disse: agora Samuel ele vai morar no templo. Eu vou colocar Samuel no templo. A mãe de Samuel não sabia o que ela estava fazendo, mas intencionalmente ela falou: eu vou colocar esse menino num lugar, porque eu quero que ele ouça, eu quero que ele seja consagrado ao Senhor. Eu quero que ele viva. E essa mãe, ela coloca Samuel ali. E o que começa a acontecer com Samuel? Samuel começa a ouvir. Samuel começa a ouvir. Samuel começa a ouvir. E ele está entendendo o que ele está ouvindo? Sim ou não? Não. Ele não entende, ele não tem noção do que vai acontecer com ele. Mas uma coisa Samuel ele faz. Essa prontidão, esse posicionamento em dizer: Eli, o que está acontecendo? E o profeta Eli diz: não te chamei, volta para sua cama. O que está acontecendo? Você me chamou? Não. Essa prontidão de Samuel revela o quê? Uma atitude de quem teme ao Senhor. Amém, meu irmão? Uma atitude de quem teme ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Ele vai começar a se revelar em sonhos para você. Ele vai começar a trazer visões para você. Ele vai começar a trazer palavras para você. Deus está se revelando. Deus está se revelando. Ele não está quieto, ele não está mudo. O nosso Deus ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai, Ele deixou o seu Espírito, o seu Santo Espírito habita em nós, Ele fala conosco, Ele revela as coisas, as profundezas de Deus. Será que você pode dizer comigo: meu coração está aberto, Pai, os meus ouvidos estão abertos para ouvir a Tua voz, para receber dos Teus segredos, das Tuas palavras? Mas, meus irmãos, o que pode te impedir disso? O medo, a insegurança, a dúvida. Sabe, um espírito de medo, um espírito de temor. Aquele medo que instantaneamente vem uma pergunta: será? Mas como? Por quê? Faz assim com a sua mão direita comigo, e você vai fechar e você vai dizer assim: medo, sai agora. Insegurança, sai agora. Dúvida, sai agora. E eu recebo a palavra do Senhor. O meu coração recebe a palavra do Senhor. Outra coisa que impede: a vergonha, a timidez, a fraqueza. Meu irmão, eu e você não temos vergonha. Nós não nos envergonhamos da palavra de Deus. Eu e vocês não somos tímidos a respeito da palavra de Deus. Sabe o que é um espírito de timidez? É um espírito que faz você ficar acuado, é um espírito que faz você se retrair, é um espírito que faz você questionar as coisas. Será mesmo que Deus está falando comigo? Será mesmo que a palavra de Deus é real? Será mesmo? Largue isso para lá, vergonha, timidez, isso não faz parte de você. Diga assim comigo: vergonha, sai agora. Timidez, sai agora. Fraqueza, sai agora. Pai Celestial, eu dou lugar à Tua palavra em meu coração. Olha só outro ponto que nos impede: o orgulho, a justiça própria. Então, o orgulho, a justiça própria, ela vai dizer o quê? Não, eu já tenho um plano. Eu já tenho uma visão estabelecida. Não, eu já tenho, vai acontecer dessa maneira. E constantemente Deus ele está falando, constantemente o Espírito Santo está ministrando, e você está dizendo: não, 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 não. Eu vou seguir esse caminho, esse caminho é mais fácil, essa maneira é mais fácil, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas Deus ele está falando. E você está bloqueando essa fala de Deus por causa do orgulho, por causa da justiça própria. Meus irmãos, eu e você não somos orgulhosos. O orgulho não faz parte da nossa natureza. Eu e você somos humildes. E nós sabemos que humildade não é usar uma roupa
toda rasgada. Humildade não é uma postura de você ficar... Humildade não é você ser vítima. Humildade é você concordar com a palavra de Deus. Humildade é você dizer amém, eu creio, eu concordo. Mesmo que eu não veja, mesmo que não faça sentido, mesmo que eu não compreenda, eu digo amém. Então, o orgulho e a justiça própria não faz parte. A justiça própria é eu e você tentarmos fazer com a força do nosso braço. Nós não fazemos isso. Porque nós estamos e temos a justiça de Deus. Então diga assim comigo, o orgulho saia, justiça própria saia. E eu digo, Pai Celestial, que eu concordo, que eu recebo a tua palavra. Muito bem, olha só o que diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Diga comigo, poder, amor, moderação. Diga comigo, poder, amor, moderação. Então eu e você recebemos o poder de Deus, recebemos o amor e recebemos a moderação. E por isso nós rechaçamos todas essas coisas como orgulho, justiça própria, como a vergonha, a timidez, como o medo, a insegurança, isso não faz parte de nós. Amém? E nós não permitiremos com que essas coisas nos impeçam de viver os segredos de Deus. Mas a pergunta que eu tenho para você hoje é: como nós podemos ouvir a voz de Deus? Amém? Hoje nós ouvimos que Deus ele quer se revelar a nós. Nós ouvimos que Deus ele quer contar os segredos dele para nós, porque ele tem o interesse de que nós possamos manifestar quem ele é, aquilo que ele tem. Então a pergunta é como? Como nós podemos ouvir? E eu trouxe aqui 3 exemplos para que nós possamos ver. Primeiro está em Lucas, o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 8 ao 14. Lucas, o capítulo 1, versículo 8 ao 14. Ele diz assim: E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Amém? Então essa é a história de Zacarias e Isabel. O primeiro ponto, primeira história, nos revela, assim como muitas outras histórias, eu só trouxe uma aqui porque senão não ia dar tempo da gente ver. Mas aqui o primeiro ponto é: quando prestamos culto. Primeiro modo de ouvirmos os segredos de Deus, de ouvirmos a voz de Deus, é quando nós prestamos culto. Diga assim comigo, uma vida de oração. Diga comigo, uma vida de oração. Então nós vemos aqui que o sacerdote Zacarias, ele foi até o templo e ele estava exercendo o sacerdócio, queimando incenso. Diga comigo, exercendo o sacerdócio. Então nós sabemos que nesta época, na antiga aliança, antes de Jesus Cristo, havia ali no povo judeu o sacerdócio, que acontecia no templo, com os ritos. Nós sabíamos que nem todos do povo eram sacerdotes, mas hoje nós sabemos que em Cristo Jesus, ele nos constituiu uma nação de reis e sacerdotes.
todos nós aqui hoje podemos exercer o sacerdócio. Podemos exercer o sacerdócio. Por quê? Porque em Cristo nós temos o livre acesso ao Pai. Antes, precisávamos de um sacerdote, por exemplo. Não, o pastor, né, é o sacerdote. Então ele fala com Deus e daí, através da vida do pastor. Mas hoje todos nós carregamos essa função de sacerdócio. Hoje todos nós podemos nos apresentar diante de Deus. Temos livre acesso ao Santo dos Santos. Hoje todos nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala conosco, ele comunica a nós a sua palavra. Amém? Então aqui, Zacarias, ele estava prestando culto. Diga comigo, prestando culto. Então, por exemplo, quando você vem aqui à igreja, você está prestando culto. E prestar culto, sabe o que é? É abrir os ouvidos. Alguns dizem assim, Deus não está falando comigo, o Espírito Santo não está falando comigo. Tu não vem ao culto. E tu não vem ao culto para que alguém preste culto ao Senhor. Tu vem ao culto para que você preste culto ao Senhor. Quantos estão entendendo? Então, prestar culto é oportunizar para que Deus compartilhe os seus segredos, para que Deus libere os seus segredos. Aqui eu estou usando o exemplo de Zacarias, mas, gente, quantos exemplos? Vamos lembrar do Pentecostes? Quando os irmãos estavam reunidos, o que aconteceu? A reunião dos santos. E os discípulos se reuniam de casa em casa e no templo. Os grupos familiares, os cultos de domingo são tão importantes, sabe por quê? Porque quando nós participamos, quando nós estamos aqui com os irmãos e nós estamos cultuando a Deus, os anjos do Senhor vêm. Os anjos do Senhor vêm. E eles começam a ministrar, a entregar esses segredos da parte de Deus. Você vai ver que nas 3 histórias que eu trouxe aqui, nós estamos vendo a presença dos anjos. E no Novo Testamento, nós vemos uma movimentação angelical, é algo assim sobrenatural. Eu sei que talvez você não possa estar enxergando aqui, mas existem anjos do Senhor que estão ministrando agora a sua vida neste momento. Não tem a ver comigo, é a presença de Deus. E talvez você diga assim, tá, Gabriel, mas eu não concordo muito com isso. Eu posso estar sozinho lá na minha casa que Deus ele vai contar os segredos. Meu irmão, eu não vou tentar te convencer disso que eu estou falando aqui, porque não sou eu, é a palavra. Nós enxergamos isso era de casa em casa e no templo. É um mistério, como o irmão Breno diz, é mistério. A gente tem que tentar explicar aquilo que é mistério? Não. Mas está na palavra, isso acontece, isso é real. Eu te pergunto, quantos irmãos aqui já não receberam os segredos de Deus ao cultuar a Deus na igreja, junto com os irmãos? Quantos aqui, e talvez ninguém foi falar com você, você estava ali numa pregação, num momento de adoração, de louvor, e de repente ali, pá, os segredos, as palavras do Senhor começam a ser compartilhadas. Amém? Então, o primeiro ponto, quando prestamos culto na nossa vida de oração, na nossa casa, orando, no grupo familiar, quando estamos orando, na igreja, quando estamos orando, o que acontece? Os segredos de Deus estão sendo revelados. Deus está compartilhando dos seus segredos. E aqui um anjo aparece para Zacarias e fala para ele, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A sua esposa engravidará. Isso significa que Zacarias estava orando por isso. E por Zacarias e Isabel serem avançados de idade, isso significa que muitas vezes ele ia prestar culto e ele orava sobre isso. Ele orava sobre isso. Sabe, meu irmão, o tempo de Deus, muitas vezes nós não entendemos na nossa vida. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Mas o nosso papel não é determinar o tempo. O nosso papel é abrir os nossos ouvidos para ouvir dos segredos de Deus. Então Zacarias, ele estava lá.
Aqui diz que ele foi queimar incenso, ele foi exercer o seu sacerdócio. E toda a multidão estava ali do lado de fora orando. Você percebe que havia um movimento na comunidade. Nós não podemos entender como Deus age, mas Ele age. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual, mas está acontecendo. Os céus estão sendo movidos. E o que eu e você temos que fazer? Permanecer. Permanecer. Gabriel, mas eu não entendo porque eu tenho que levantar no domingo e tenho que ir lá. Eu não entendo porque as coisas parecem que ainda não estão acontecendo. Meu irmão, nos céus elas já estão acontecendo. Nos céus elas já estão se movendo. O nosso papel é prestar culto, prestar culto, prestar culto, prestar culto. E Deus ele está revelando os seus segredos. Ele está comunicando a sua palavra. Amém? O segundo ponto que nós vamos ver, a segunda história que a gente vai trazer aqui, está no livro de Mateus. Vamos lá, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 19 e 20. Então nós temos aqui, eu trouxe essa história porque se conecta um pouco ali com Zacarias também. Mas olha que engraçado. José, com quem Maria estava para casar, né? A gente está falando aqui sobre a Virgem Maria, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então Maria tinha recebido uma palavra de Deus. Deus já tinha falado com Maria. O anjo Gabriel já tinha aparecido. O anjo Gabriel já tinha revelado um segredo para ela. Olha, você vai ser cheia do Espírito Santo, você vai se encontrar grávida. E o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você, você vai engravidar. Maria sabia disso e ela compartilhou com José. Só que José estava noivo dela. Imagina você, homem. Você pediu sua esposa em casamento, sua namorada em casamento. De repente ela chega para você e fala assim: ó, tô grávida. Mas essa gravidez, na verdade, foi Deus que realizou. O Espírito Santo me encheu. Olha só, por José ser um homem justo, ele planejou em deixar Maria. Por que ele planejou em deixar Maria? Porque era a coisa mais sensata a se fazer. Olha, se Deus falou contigo, é a tua visão, não é a minha visão. É para ti, Maria. Então, assim, viva aquilo que você recebeu. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele se colocou nessa posição, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Só que daí o que aconteceu? A Bíblia nos conta aqui que José, ele ficou refletindo sobre isso. Diga assim comigo, meditação. Diga comigo, meditação. A meditação é você pensar intencionalmente sobre alguma coisa. Quando Maria compartilhou a visão que Deus deu para ela, o que José fez? Ele não concordou com a visão, só que ele ficou meditando sobre a visão. Ele ficou pensando, ele ficou pensando, ele ficou pensando, ele ficou pensando naquilo. Ele ficou ruminando aquilo. E daí, o que ele fez? Ele foi dormir. Diga assim comigo, descanso. Diga comigo, meditação e descanso. Muitos de nós precisamos encontrar este lugar de meditar e de descansar.
meditar e descansar. Então, primeiramente, José, ele meditou naquilo ali, ele refletiu naquilo ali, pensou naquilo ali, ele gastou tempo com aquilo ali, intencionalmente. E depois ele falou, quer saber, eu vou agora descansar. E quando ele foi descansar, adivinha o que aconteceu? Ele teve um sonho. Então diga assim comigo, o segundo ponto é, quando meditamos sonhos e visões. Então Deus vai começar a liberar aqui sonhos e visões. Você vai começar a sonhar, você vai começar a ter visões. Talvez alguns aqui já tenham tido experiências assim. Quantos aqui já experimentaram isso? Às vezes de você ter um sonho, de você ter uma visão enquanto você está dormindo, ou uma visão quando você está acordado, de repente você visualiza algo. Gente, isso não é à toa. Isso não é à toa. São os segredos de Deus sendo revelados para nós. São os segredos de Deus sendo revelados para nós. Então José, ele deitou a sua cabeça, ele sonhou com aquilo ali, e quando ele acordou, o que ele fez? Ele decidiu dar um passo de fé. Como vocês sabem na história, José aceitou Maria como esposa. Indo contra a sua própria vontade, porque qual que era a vontade dele? Deixar ela. Mas ele falou, não posso. Porque isso é uma visão de Deus. E o que José fez? Ele converteu a sua vida, ele converteu os seus planos, ele redirecionou o seu caminho para servir a visão que Deus havia colocado sobre Maria. Por quê? Porque ele teve um sonho, ele teve uma visão. Amém? Não menospreze as visões que o Espírito Santo tem te dado. Não menospreze os sonhos. Quando você sonha com alguma coisa, ali já está. Quando você tem uma visão, ali já está. Não pense que é coisa da sua cabeça. Não pense que não deixa a dúvida entrar, não deixa o medo entrar. Dê o passo de fé. E terceiro, vamos ver aqui a terceira história de como nós podemos ouvir. Então, olha só, nós estamos vendo aqui como nós podemos ouvir a voz de Deus, amém? Eu trouxe aqui hoje 3 aspectos de como nós podemos ouvir os segredos de Deus, a voz de Deus. Primeiro é quando cultuamos, quando prestamos culto, amém? Então, ao prestar culto, nós abrimos os nossos ouvidos. Segundo, quando nós meditamos sonhos e visões. Quando nós meditamos sonho, então a gente tira tempo para pensar naquilo. Tira o tempo para pensar nessa palavra. Eu medito. Acontece o quê? Sonhos e visões. Eu começo a enxergar. Eu começo a ter imagem daquilo ali. Amém? Terceiro, vamos ver a terceira história. Está no livro de Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26 e 29. Novamente um anjo. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Olha só que legal, Filipe se levantou e foi. Deus deu ali a direção, Deus deu a palavra, ele só levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. Então, esse homem etíope, nós temos aqui o quê? Quem era o Deus dele? Era o Deus de Israel, era Deus, certo?
Ele tinha ido até Jerusalém para adorar. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então ele estava lendo ali a Bíblia, estava lendo o profeta Isaías, mas não estava entendendo nada. Não estava recebendo o segredo de Deus, a palavra de Deus. Mas ele estava lendo. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ali naquele momento, Filipe, ele se aproxima da carruagem do eunuco, do etíope, pede para sentar ali do lado dele, senta ali do lado dele, imagina os dois ali em cima da carruagem, né? E o que acontece? Filipe começa a falar a palavra. Ele começa a compartilhar da palavra. O mesmo texto de Isaías, exatamente o mesmo texto que o eunuco estava lendo, era o texto que Filipe estava falando sobre aquele texto. Só que alguma coisa acontece quando Filipe começa a falar. O que acontece? O eunuco começa a receber revelação. Jesus começa a se revelar ao eunuco, a ponto dele falar assim: tá, então eu não posso me batizar? E Filipe diz: sim, ali ó, tem uma água, vamos ali, eu já te batizo. E você já recebe. E naquele momento, o eunuco então foi batizado por Filipe, como vocês sabem. E uma revelação extraordinária acontece na vida daquele homem. O terceiro ponto é quando nós nos relacionamos com o corpo. Nós precisamos entender que, muitas vezes, Deus irá falar conosco através da vida dos nossos irmãos. Amém? Muitas vezes você vai estar lendo a Bíblia, você vai estar indo cultuar. O etíope tinha ido aonde? Prestar. Mas mesmo assim não tinha tido revelação. O etíope estava lendo a Bíblia e mesmo assim não tinha tido. Mas quando Filipe chega e fala, os olhos se abrem. Então, a terceira maneira de como nós podemos ouvir os segredos de Deus é quando nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Quando nós nos relacionamos no corpo de Cristo, Deus ele usa pessoas. O Espírito Santo usa pessoas para nos abençoar com revelação. E é engraçado porque o etíope não teve isso sozinho. Ele era um homem que estava buscando, ele era um homem que queria, ele era um homem que tinha um coração humilde para Deus, ele estava pronto para concordar. Só que Deus não fez. Deus não revelou. Precisava de um outro homem ali para revelar. E o Espírito Santo de Deus direcionou Filipe até o eunuco. Então Deus ele revela os seus segredos para vivermos a sua vontade sobre a terra. Deus ele quer revelar segredos. Ele quer revelar a sua palavra. Quantos aqui querem receber dos segredos de Deus? Quantos aqui estão prontos para receber dos segredos de Deus? Amém? Como nós podemos receber? Quando prestamos culto, quando meditamos, sonhos e visões acontecem, e quando nos relacionamos com o corpo de Cristo. Quando nos relacionamos com o corpo de Cristo. Então, viver pela fé significa mover-se em direção à palavra que Deus trouxe. Experimentar dos segredos que o Pai compartilhou. Na maioria das vezes não fará sentido,
Na maioria das vezes você não irá entender. Mas quando você dá o passo, quando você abre os seus ouvidos, quando você abre o seu coração, quando você escolhe concordar com Deus, o que acontece? Revelação, revelação, revelação. E eu quero finalizar com este texto, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 12. Ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as profundezas, quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o espírito do mundo. Lembra aquele espírito que eu falei para vocês? Medo, dúvida, incredulidade, orgulho, justiça própria, vergonha, timidez, fraqueza. Nós não recebemos esse espírito, amém? Isso não faz parte de nós. Mas qual espírito que nós recebemos? O espírito de... Quem aqui já recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Meu irmão, quando você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Será que você pode abrir as suas mãos comigo e dizer assim: Espírito Santo de Deus, obrigado, porque você habita em meu coração. Obrigado, Espírito Santo, porque é você que revela todas as coisas, todas as profundezas de Deus, todos os segredos de Deus. Então ele diz, só o Espírito de Deus conhece, ninguém mais conhece. E ele finaliza no versículo 12, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, olha só, para que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu e você recebemos o Espírito Santo para que possamos conhecer. Para que possamos conhecer. Meu irmão, tem tanta coisa para a gente conhecer. Tem tanta coisa para a gente conhecer. Quem é que quer conhecer mais de Deus? Quem é que quer conhecer mais das profundezas de Deus? Se ninguém conhece, mas só o Espírito de Deus conhece, e o Espírito de Deus habita em nós, isso significa que nós podemos conhecer. Isso significa que Ele pode falar conosco, que Ele pode falar aos nossos ouvidos, que Ele pode falar ao nosso coração. O que eu e você precisamos fazer? Precisamos oportunizar. E como que nós oportunizamos? Quando prestamos culto, nós estamos abrindo os nossos ouvidos. Quando nós meditamos na palavra, nós estamos abrindo os nossos ouvidos. Quando nós nos relacionamos com os nossos irmãos, nós estamos abrindo os nossos ouvidos para que Ele possa revelar os seus segredos. Eu quero fazer uma declaração aqui hoje para nós como igreja. Esses são dias em que Deus ele irá revelar os seus segredos. São dias onde Deus ele irá revelar da sua palavra, aonde Ele irá comunicar a você, assim como a receita de bolo da sua avó. Ele irá comunicar algumas coisas a você. E você dirá, meu Deus, isso é loucura! Meu Deus, comigo, por que eu? Mas não são essas as perguntas. Nós precisamos dizer, eis-me aqui. Nós precisamos dizer, sim, eu creio, amém. Nós não duvidamos, nós não temos vergonha, nós não temos timidez, nós não somos orgulhosos, mas nós concordamos com a palavra de Deus. Esses são dias onde Deus ele está derramando, Ele está falando à igreja. E a última coisa que eu gostaria de dizer, sabe, irmãos, não feche sua boca.
Deus ele vai começar a dar visões e sonhos aqui. E às vezes, esse sonho vai aparecer uma pessoa no teu sonho. Né? Você vai sonhar, digamos assim, com o Rafael ali. E daí você vai pensar assim, o que tem a ver isso? Não, eu vou ficar quieto. Não deixa a timidez. Vai lá, Rafael, seguinte, só quero compartilhar contigo. Eu tive esse sonho. Deus me deu essa visão. Eu não sei o que isso significa, mas eu quero te entregar isso aqui. Amém, irmãos? Às vezes o Espírito Santo vai impelir o seu coração, vai fazer uma visita lá na casa daquele casal e vai lá só compartilhar a palavra. Assim como aconteceu com Filipe e o eunuco. Lembra disso? Deus falou com Filipe para que ele fosse até o eunuco. E ao chegar lá, Filipe foi usado para revelar os segredos de Deus para ele. Assim também eu e você temos isso. Temos esse chamado. Amém, irmãos? Esses são dias de revelação. Dias de revelação. Dias de revelação. Amém? Vamos orar? Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Pai Celestial, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia, pela tua justiça. Nós te agradecemos, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor é um Deus que intencionalmente se revela aos seus filhos. Obrigado, Pai Celestial, porque o seu coração é um coração generoso, de revelar quem tu és, de revelar o que tu tens, para que nós possamos manifestar, para que nós possamos expressar essas verdades sobre a face da terra. Por isso, Pai, nós declaramos que o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir da tua voz, para ouvir dos teus segredos. Pai Celestial, que nesses dias os teus sonhos, as tuas visões, as tuas palavras sejam liberadas aqui no meio da igreja, entre os irmãos. Pai, para que nós possamos avançar, para que nós possamos continuar seguindo no caminho que o Senhor tem preparado para nós como igreja, como família. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.